Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o terceiro do podcast da Caderneta de Cromos. Desta vez com um convidado internacional, um convidado especial, o administrador da página Futebol Café, administrador, criador da página, possivelmente a página mais hipster do futebol, que corre no Instagram. Tens noção disso, Bruno? Oi. Não sei. Hipster? Diga? É, página hipster, gostei da definição. É muito possível que seja a página mais hipster, porque se conseguirmos nós categorizar o conceito hipster em páginas, elas oferecem bom conteúdo, mas não para toda a gente. Tem ali 500, 600 seguidores, que é como a tua. Sim, sim. Verdade, mas porquê este número tão reduzido quando o teu produto é tão bacana? Fiquei com essa dúvida, aliás, desde que conheço a página que tenho essa dúvida. Sim, Pedro, primeiramente um prazer participar com você e muito obrigado pelo contato. Eu acho que é o tipo de leitura, infelizmente, para uma minoria, né? Para um grupo menor de pessoas. Não é a leitura, infelizmente, que atinge a massa dos torcedores, dos apaixonados por futebol, né? Dos fanáticos, como a gente diz aqui no Brasil. Acho que não é o tipo de leitura do clube que torcem, do clube pelo qual eles são apaixonados. É uma coisa que procura um pouco mais a parte da literatura, do texto longo, né? Os textos mais longos, que requerem mais paciência, mais tempo para ler. Infelizmente, o torcedor de futebol aqui no Brasil, ele não tem esse background, vamos dizer, usar uma palavra aí do inglês, né? Uhum. Ele não traz essa vontade, essa coisa cultural mesmo da leitura, das histórias do futebol. Ele está sempre mais ligado no que está rolando nas redes sociais, as notícias instantâneas. E agora a gente está num período aqui, e vocês vão entrar nesse período daqui a pouco aí na Europa, que é o período do mercado de passes, de transferências. Então, é um ritmo frenético de notícias. Dia e noite, as páginas dando notícias de jogadores interessados pelos clubes e possíveis negociações, e aí a gente acaba tendo ainda menos espaço no meio de toda essa rede, né, de páginas, de sites esportivos, e infelizmente o leitor aqui, ele não está preocupado com as histórias de futebol, está preocupado com que o time dele ganhe, que o time dele seja campeão e qual o próximo jogador que o time dele vai contratar. Entendi. A tua formação é jornalismo, não é, Bruno? Isso. Sou jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Fantástico. Do que tu disseste, de facto, faz muito sentido. Disseste aí coisas interessantes. O facto de entregar conteúdo, quando é, por exemplo, um post um pouco mais rebuscado, mais longo, mais demorado, que requer leitura e paciência a lê-la, de facto, a atenção é muito menos dirigida, não é? Enquanto que, Isso. mas aí faço também uma adenda, que é, não necessariamente só no Brasil. Acho que começa-se, claro que em alguns países mais do que outros, é algo que se começa a propagar e a generalizar, mas também acontece em Portugal. Uhum. É uma pena, né? Porque eu acho que esse é o tipo do conteúdo, e não é porque eu faço que eu tô dizendo isso, mas eu acho que é o tipo do conteúdo que é legal, que acho que enriquece o leitor, sabe? Que procura uma leitura, que pode procurar um livro ou uma revista diferente sobre futebol. Acho que são conteúdos como esses, de páginas independentes, de jornalistas, de pessoas apaixonadas por futebol que fazem o conteúdo próprio. Esses são os verdadeiros conteúdos que importam, né? Nós já temos vários sites e jornais e veículos que se dispõem a cobrir o futebol do dia a dia. Então, esses veículos, eles não precisam de mais, a rede de páginas, ela não precisa de mais um veículo que se propõe a isso. Ela precisa de conteúdo diferente, precisa de gente e de conteúdo que realmente traga alguma coisa de legal, alguma coisa de relevante para esses leitores. Concordo perfeitamente. Então, e sendo uma página dirigida essencialmente à literatura, acabámos por começar a falar e falámos pouco sobre o que era a página em si. O Futebol Café
é uma página que tu serás a melhor pessoa para eu explicar, mas dentro da minha perspectiva enquanto seguidor, uma página que consegue ligar a literatura, o futebol e também o momento de degustação de um café em momento de leitura. É isso? Posso Exatamente. Assim a página? Exatamente, Pedro. A ideia do café, na verdade, é uma brincadeira com a leitura mesmo, com o momento da leitura, né? Acho que os livros e revistas sobre os quais eu falo no Futebol Café, eles são a leitura perfeita para você sentar, né, num dia frio, por exemplo, sentar num dia frio acompanhado de um café e fazer uma boa leitura de futebol. Né? Uma leitura longa, uma leitura que, como eu disse anteriormente, ela requer paciência, ela requer um tempo em que você sente e se concentre naquela leitura. Então, o café, na verdade, ele é mais uma desculpa do que propriamente uma parte central do site, do blog, né, da página. Ele é mais a desculpa para você parar um pouco o que você está fazendo. A gente falava desse ritmo frenético que as notícias tomam hoje em dia, e no futebol não é diferente, para você parar um pouco, respirar fundo e começar uma boa leitura sobre futebol de forma tranquila e claro, se puder ser acompanhado de um bom café, melhor assim, né? Exatamente. Concordo perfeitamente. De facto, essa necessidade de parar hoje em dia é mais urgente e questiono-me se haverá melhor forma do que parar com um café ao lado e um bom livro. E tu fazes lá referências fantásticas na tua página. Aconselho qualquer apaixonado pelo futebol para seguir aquela página e para ir conhecendo um pouco. E Bruno, eu faço esta questão, já que também falámos um pouco sobre isso. Achas que o futebol, ou a literatura que fala sobre futebol, poderá ser um bom catalisador para fazer com que as pessoas comecem a ler mais, no geral, mas comecem pelo futebol e depois talvez partam para outros mundos? Achas que poderá ser o futebol uma boa ferramenta para ajudar essas pessoas? Eu acho, Pedro, eu tenho muita convicção nisso. Eu acho que o futebol poderia ser uma ótima porta de entrada para que as pessoas conheçam outros tipos de literatura e outros gêneros, outros autores, né, outros matizes da literatura. Eu acho que comigo aconteceu isso, né? Eu nunca fui um grande leitor voraz de livros. Eu não gostava de ler quando eu ainda estava no colégio, quando eu estava estudando. Eu nunca gostei muito da leitura. Mas eu comecei a tomar interesse pelo futebol, comecei a ler livros de futebol, e aí você começa a prestar atenção no texto, a prestar atenção na forma como os autores escrevem, e aquilo de certa forma me conquistou. Acho que a melhor porta de entrada que eu poderia ter tido na literatura foi o futebol, e comigo foi exatamente dessa maneira. Hoje eu procuro ler outras coisas também, para não ficar só preso ao futebol em si. Então eu procuro alguma coisa de literatura. Aqui na América do Sul a gente tem autores fantásticos, né, nos países, principalmente nos países de língua espanhola. Aqui nós temos autores mundialmente conhecidos no Peru, no Chile, na Argentina. Então eu procuro conhecer um pouco mais sobre a literatura, só que acho que se não fosse pelo futebol, talvez eu continuasse não gostando de ler, talvez eu não tivesse criado esse hábito. Eu acho que o futebol, para mim, funcionou muito bem dessa forma, como uma porta de entrada para outras coisas, né, para outro tipo de literatura. Entendi. Sim, sem dúvida, e queria-te fazer essa pergunta. Acho que já sabia um pouco a resposta. Na verdade, acho que já sabia que é de facto uma excelente porta, principalmente para quem não lê e gosta tanto de futebol, mas desta resposta, a resposta perfeita. Tu consideras, já agora, Bruno, eu vejo tantos dos teus posts e nem tanto no Stories, nem tanto nas publicações, mas mais também no Stories. A tua biblioteca de futebol vai até que número? Olha, Pedro, agora você me pegou. Eu não fiz uma conta. Eu não tenho um número exato, assim. Não sei te dizer. Acho que pelo menos uns 40, 50 livros de futebol eu devo ter. Epá, tu tens bastante. Pelo menos, pelo menos dá uma sensação que tu tens bastante. Uma biblioteca fantástica.
eu procuro, acho que também equilibrar um pouco com as revistas. As revistas eu tenho um pouco mais, né? Até pela facilidade de você terminar a leitura de uma revista. Então eu procuro sempre mesclar o conteúdo, não ficar só no livro ou só nas revistas, né? Mas acho que de livros deve ser por aí, acho que uma média de uns 40 livros. Vai, Entendi. Então, e diz-me uma coisa, já agora falando um pouco mais sobre a página também, a página em si, enquanto meio digital, onde é que tu esperas chegar? Tu agora saiu há pouco tempo, há pouco tempo não, foi ontem, acho eu, salvo erro, 2 dias, que tu escreveste um post, porque tu para além do Instagram tens também um site, se não me engano, não é? É uma revista. Uma revista. E falaste sobre um rapaz, um senhor, que escrevia sobre o futebol da Islândia. E achei aquilo maravilhoso. Isso. É esse tipo de nível que tu pretendes chegar? Ou pretendes... onde é que tu queres levar o Futebol Café? Essa é a minha questão. Essa é uma outra boa pergunta, Pedro. Assim, a página, o Futebol Café, né, o blog, ele começa como uma fuga a tudo aquilo que a gente estava conversando antes, né, sobre esse mundo das notícias de futebol. É um mundo muito cansativo e eu, como jornalista, eu já tive a experiência e continuo tendo, né, a experiência de trabalhar nesse meio, que é um meio que cansa, ele satura muito fácil, muito rapidamente. Então, o Futebol Café no início, ele era uma fuga porque eu queria escrever sobre o que eu quisesse, né? Eu queria ter essa liberdade de simplesmente criar conteúdo sobre o que me desse na cabeça, o que eu tivesse de ideias. Então, inicialmente ele começou como um blog mesmo, para que eu fizesse matérias e reportagens sobre esses livros, sobre essas revistas, conversar com os autores, com as pessoas que estão fazendo esses projetos, o que eles pensam sobre jornalismo, sobre futebol. Agora, onde eu quero chegar, eu não sei. Eu acho que talvez tentar outras plataformas seria bacana. De repente, até como a gente está fazendo aqui, um podcast, de repente, ou um programa que pudesse ser transmitido pelo Facebook, um pequeno quadro, um pequeno vídeo. Eu não sei ainda. Na verdade, eu preciso... É algo para eu pensar agora nesse próximo ano. Em 2018, eu acho que é a hora de dar outros passos já. Então, preciso pensar com carinho sobre isso. Mas acho que tentar outras plataformas e tentar fazer com que o conteúdo do Futebol Café chegue aos grandes veículos também. De repente, publicar numa revista de grande circulação ou mesmo num jornal, ter uma parte ali num jornal, talvez seja um objetivo também. Mas é algo que eu preciso ver quais são as possibilidades aí para o próximo ano. Né? Torço por isso, Bruno. Obrigado. Torço por isso. Muito bem. Bruno, antes de mais, e para finalizar esta parte um bocado mais literária relacionada com a literatura, que é a grande parte da nossa conversa, mas daqui a pouco falaremos um pouco mais sobre futebol jogado em si. Se tu pudesses destacar dentro de livros, revistas ou de outro material que tu queiras referir, se pudesses fazer um top 5, agora para organizar um bocado mais para os nossos ouvintes e posteriormente para os leitores quando eu fizer um post sobre o nosso podcast, quais seriam os 5 livros, revistas ou outro meio que tu gostasses de referir? Diz-me lá, um top 5. Top 5? Eu acho que tem um livro que eu considero fantástico, que é o Futebol contra o Inimigo, do Simon Cooper. Eu acho que ele está tranquilamente nesse top 5 entre os 5 melhores livros. Eu acho que a revista Líbero da Espanha, eu gosto muito da Líbero porque ela tem uma coisa de misturar cultura, arte, música, coisas que são de fora do meio do futebol, mas que elas acabam se misturando como manifestação cultural. Eu acho que a Líbero também é uma publicação como revista que eu indicaria. Também já estive tentado a subscrever a essa. Também adoro a revista Líbero. Pelo menos o que eu vejo dela, o que eu tenho acesso a ela, não é? Sim, não, é fantástica, é uma revista fantástica, realmente. Tem o livro do Febre de Bola, do Nick Hornby, que eu acho também que é muito legal, é um marco na literatura de futebol. Se você for aí na internet e o teu ouvinte aí do podcast fizer uma busca
ele vai ver que os críticos, as pessoas especializadas vão dizer que o Febre de Bola do Nick Hornby, ele marca um antes e depois. Existe um antes na literatura de futebol, o Nick Hornby publica o Febre de Bola sobre a sua paixão pelo Arsenal, e aí cria-se um depois, né, um passo seguinte na literatura que evolui a partir daí, né, e só cresce, né? Acho que a gente hoje tem uma realidade muito melhor do que aquela do começo dos anos 90 em termos de literatura. Então, o Febre de Bola do Nick Hornby é um que eu colocaria tranquilamente. Ok. Eu acho que o primeiro livro da série que o Martí Perarnau fez do Guardiola, aqui no Brasil a gente chama ele de Guardiola Confidencial. Foi como ele chegou para nós. Mas acho que o original dele é Herr Pep, em alemão. Exatamente, né? Sim. Recordo-me desse livro. Herr Pep, então, exatamente. O livro, eu acho que ele traz um panorama muito interessante sobre uma das mentes mais brilhantes do futebol, né? Eu brinco que ele é o sonho de qualquer jornalista. Eu, como jornalista, gostaria de ter tido metade do acesso que ele teve ao Pep Guardiola. Eu gostaria de ter tido com qualquer outro grande treinador, qualquer outra grande cabeça pensante do futebol. Então acho que ele teve muito mérito nisso. E na descrição, né? Ele descreve os treinos do Bayern de Munique. É um livro mais direcionado para a pessoa Guardiola, para a metodologia guardioliana. É mais direcionado para quê? Para que parte da vida do Guardiola? Ou toda? Não, eu acho que ele é mais direcionado a como o Guardiola pensa o futebol e por que ele é assim. Né? E ele acaba também por desmistificar algumas coisas. De repente, a gente pode pensar que o Guardiola é um cara que ele gosta de perder jogando bonito. Não, ele odeia perder. Né? Ele não suporta perder. A derrota para ele vai fazer com que ele não durma por uma semana, por um mês. Então ele é um cara que se preocupa muito com a estética do jogo, mas que também é pragmático. Ele quer que aquela estética de jogo, aquela forma dele de jogar, chegue às vitórias, chegue aos títulos, às taças. Ele não é simplesmente um romântico que se preocupa apenas com a forma de jogar. Ele quer ganhar também, como todos os outros treinadores, né? Sim. Então acho que tem esse mérito também da gente descobrir coisas sobre o Guardiola que a gente não conhecia, ter um melhor conhecimento sobre ele e a descrição do autor da forma de trabalho, né? Você entende como que é o Guardiola no dia a dia dos treinos, por que os times dele jogam dessa forma, né? Você consegue ali ter uma ideia muito, muito mais clara do porquê que os times do Guardiola jogam da forma como eles jogam, né? Perfeito. E acho que se eu fosse fechar um top 5... Falta um, não é? Falta um desse livro, uma magazine. Eu posso indicar um do Brasil, então, vai pra... Acho que sim. Justo. Um momento patriótico aqui meu. Tem um livro nosso aqui, que eu não sei se vocês em Portugal conhecem, chama O Negro no Futebol Brasileiro. Não. Ele foi escrito pelo Mário Filho. Mário Filho foi um jornalista brasileiro, ele é o homem que dá o nome ao estádio do Maracanã. O Maracanã, ele se chama Estádio Mário Filho, em homenagem ao Mário Filho, que é irmão do Nelson Rodrigues, outro grande escritor nosso aqui. E esse livro, Negro no Futebol Brasileiro, ele traça toda a história do futebol aqui no Brasil, como o futebol começou, a chegada do futebol por meio dos ingleses, do Charles Miller, que é o pai do nosso futebol aqui, e como que a cultura do futebol e o ambiente do futebol foi se tornando um ambiente mais mestiço. Antes havia muito preconceito com o negro, os próprios negros, ou mulatos, ou mestiços, eles não se aceitavam como tais, né? Eles não afirmavam a raça. Então, alguns, inclusive, passavam pó de arroz no rosto para parecerem mais brancos do que eram. Outros alisavam o cabelo. O Friedenreich, que é um dos principais jogadores da história do nosso futebol aqui, ele alisava o cabelo, né? Ele tinha o cabelo crespo, porque é filho de um negro com uma mãe alemã. Então ele não assumia essa raça. E o livro ele encerra mais ou menos no auge do Pelé. O Pelé acho que é o jogador que consegue deixar para trás toda essa imagem de que o negro é inferior. O sucesso do Pelé em 58 com a seleção do Brasil, ele termina por acabar com essa impressão de que a mestiçagem, de que o jogador mulato
ele era o símbolo do fracasso, que é algo que ficou muito marcado para nós aqui na Copa de 50, né? O Barbosa, goleiro, que era negro, ele foi atrocidade pela sociedade, não Exato, é? exatamente. Ele é tido como grande responsável pela Exatamente. derrota para o Uruguai, né? O próprio Bigode também, que era um dos defensores brasileiros. Então ficou muito marcada essa coisa do negro. E aí o livro encerra exatamente nessa imagem que o Pelé deixa do Brasil dali para frente, de que o maior símbolo brasileiro e o maior símbolo provavelmente da história do futebol é um negro, né? É um negro. De facto, Negro, um camisa 10 histórico. De facto, o Pelé veio marcar algo e esse livro deve falar bem sobre isso, não é? Que é, de facto, mostrar de que a raça negra não é necessariamente uma... na altura, não é? Não se pensaria que fosse alguém que impossível de chegar ao estrelato, impossível de chegar à riqueza, difícil, Exato. que não teria essa capacidade e conseguiu. E, de facto, o Pelé deve ter sido muito importante nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, temos o Garrincha do outro lado, na mesma altura, em que se calhar já não foi tão bem tratado, sendo ele também filho de índios e por aí em diante, não é? Sim, existe uma impressão de que a mídia ela não tratou o Pelé, o Garrincha, como ela tratava o Pelé. Mesmo os selecionadores tenho essa ideia. Não sei se estou em erro, Bruno, sabrás melhor do que eu. Mas acho que até eu acho que é uma impressão. Eu acho que é uma impressão que faz do Pedro, porque talvez pela Garrincha levava as coisas, né? O Garrincha, assim, eu sou jovem, obviamente não acompanhei, mas procurei ler um pouco. O Garrincha ele é tido como um cara assim que era totalmente alheio ao futebol. Sim. Ele gostava muito de jogar bola, de jogar futebol, mas não era necessariamente um amante do futebol em si, não conhecia muito sobre o futebol. O grande prazer dele estava ali dentro de campo e, claro, fora dele também, né, com as mulheres, com a bebida. Acho que esse lado do Garrincha fora de campo talvez tenha prejudicado a imagem dele. Entendi. A ponto de as pessoas também não procurarem aceitá-lo e conhecê-lo, não é? Isso, exatamente, aceitar e valorizar mais a figura do Garrincha como craque que foi, né? Sim, de facto também tem essa parte, ou seja, pode não ter a ver nada com o tipo de descendência, parte se calhar mais pelos seus vícios e pela forma como tratava as suas responsabilidades, não é? Exato, e o Pelé nesse sentido de conhecer a mídia, de conhecer o jornalismo e a própria exposição que ele tinha, ele foi um mestre, ele foi um mestre na arte de saber como se vender, né? Como vender a sua imagem e como ter a sua imagem propagada pelos veículos, pelo jornalismo, pela mídia em si. Ele foi um mestre nesse sentido. Então, acho que aí está uma diferença gritante também. O Garrincha era um cara fechado, uma pessoa fechada. Ele não gostava muito de aparecer. Já o Pelé não. O Pelé sempre gostou dos holofotes, ele sempre gostou de mostrar que ele estava bem, de que ele era um cara, uma pessoa de sucesso e toda a simpatia, o carisma que ele tem, né, como figura. Ele realmente é uma figura de um carisma assim gigantesco, né? Não conquistou o que conquistou à toa. Muito bem. Então fechamos esse top 5 com esse livro brasileiro e fantástico e conheci o do Guardiola, os outros vou ficar atento e vou tentar agregar aqui à minha biblioteca. De facto, na minha biblioteca não é muito rica a nível de literatura futebolística, mas sem dúvida que já comecei, aliás até falei contigo há uns dias sobre isso, com o Eduardo Galeano, e tenho agora aqui um de Rui Castro para ler. E, portanto, o Eduardo Galeano, Pedro, só desculpa te interromper, mas diz. O Eduardo Galeano também é outro que poderia estar nesse top 5. Se fosse um top 5 só de livros, eu tiraria Liber e poderia colocar Futebol, o Sol e a Sombra, do Galeano, que é simplesmente fantástico também. Uma leitura extremamente prazerosa, não é cansativa, né? Ele escreve pequenos verbetes sobre grandes jogadores, grandes momentos. Tranquilamente poderia estar aí nesse top 5 que nós fizemos. Muito bem, concordo contigo perfeitamente. Acho que Eduardo Galeano, apesar de não ter o mesmo conhecimento que tu, o Eduardo Galeano enquadra-se muito bem, porque a escrita dele é prazerosa e rica, com muito conteúdo. Muito bem, Bruno, muito obrigado pelo teu top 5. Bruno, agora um bocado mais a fugir, um bocado mais do livro e a cair mais sobre a bola, gostava de perguntar,
Qual é a tua relação com a bola? Tu és jogador, já foste, vais ao estádio, como é que é? Olha, Pedro, eu sempre joguei bola desde pequeno. Né? Eu sempre gostei muito de bola, adoro jogar. Eu costumo dizer para as pessoas que é como se fosse uma terapia para mim. A minha terapia eu faço jogando bola. Procuro jogar sempre, pelo menos uma vez por semana, mas sempre de forma amadora. Eu nunca tive capacidade e nunca procurei o futebol profissional, nunca procurei ser um jogador de futebol. Não tinha esse sonho também. Em algum momento eu talvez tenha desejado, mas não foi algo que eu quis buscar. Assim, eu sempre foi pelo lazer, de forma amadora, né? E depois de descobrir o futebol como esporte, como prática, eu comecei a frequentar estádio. Né? Meu pai me levou no estádio pela primeira vez quando eu tinha 8 anos. Nós fomos ao Morumbi, aqui em São Paulo, assistir um jogo do São Paulo e Atlético Mineiro, e desde então não parei de ir, né? E a maioria das vezes acompanhado do meu pai, que foi quem me fez São Paulino, quem me fez torcedor do São Paulo. Então, assim, procuro ir bastante no estádio. Sempre que o São Paulo joga, eu procuro comparecer. Esse ano o São Paulo teve uma particularidade, ele jogou alguns jogos na condição de mandante em outro estádio aqui de São Paulo, Pacaembu. Sim. Que é um estádio também, é um estádio antigo, que todos em algum momento já mandaram seus jogos em algum estádio fantástico também. Então esses jogos do Pacaembu eu fui em quase todos os jogos que o São Paulo fez nesse estádio. Mas é uma relação assim, uma relação de torcedor apaixonado, que eu procuro obviamente deixar separada quando eu estou trabalhando, né, como jornalista. Mas eu acho que eu sou jornalista porque lá atrás eu fui torcedor. Acho que se eu sou jornalista hoje é porque eu me apaixonei pelo futebol como torcedor. Entendi. E depois me apaixonei pelo futebol em si. Né? Adoro futebol. Acho futebol, assim, tem um jornalista aqui no Brasil, Mauro César Pereira, ele tem uma frase que eu acho brilhante, que o futebol é a maior invenção do homem. Né? E acho que é por aí. Eu compartilho desse pensamento porque é realmente algo que mexe comigo. Eu não me imagino sem futebol. Entendeu? Que bacana, Bruno, que bacana. De facto é interessante ver a tua forma, a forma como tu vês o futebol como terapêutica e ao mesmo tempo apaixonado, ou seja, racional e emocional, as duas coisas ao mesmo tempo. É interessante ver dessa forma, mas já vi que é bem forte com o futebol, Bruno. É raro, pelo menos é essa a ideia que eu tenho, mas o brasileiro tem muito essa relação assim apaixonada e também terapêutica também ao mesmo tempo, não é? De viver o futebol, não é? De expressar tudo o que tem através do futebol. Sim. O futebol ele acaba sendo muitas vezes uma válvula de escape, uma fuga para os nossos problemas, para as questões que a gente precisa resolver no nosso dia a dia. O futebol, ele às vezes, no momento de dificuldade nosso, no momento ruim, a gente tem o futebol como uma fuga e o nosso clube de coração para torcer e comemorar uma vitória que pode, de repente, ajudar a suavizar esse momento ruim, ou pelo contrário, né, uma derrota também pode, né, ele pode, na verdade, ter o efeito contrário, de você ficar pior ainda por conta do teu clube. A gente tem aqui no Brasil essa relação, né? A relação de torcedor mesmo, de torcedor apaixonado, que segue o clube diariamente. E aí a gente volta um pouco naquilo que conversamos no início, né? O torcedor aqui ele é muito ligado no clube, no sucesso do clube, no fracasso do clube, no dia a dia do clube. E ele acaba não acho que não conseguindo enxergar a beleza que o futebol tem, além do clube dele, né? Entendi. Muito isso bem. acaba interferindo diretamente por exemplo, naquilo que eu busco fazer, que é levar uma leitura sobre algo diferente do futebol, uma outra visão de futebol, não necessariamente aquela visão que o torcedor tem de torcedor, de apaixonado, de seguidor de um... Que também é precisa e que também é isso que alimenta o próprio jogo em si, mas, de facto, de vez em quando, poder sair um pouco dessa visão é importante, concordo plenamente. Sim.
Bruno, tu, em relação agora vocês chamam figurinha no Brasil, não é? É o álbum de figurinhas. Tu fazias álbum ou colecionavas figurinhas? Eu coleciono. Mas assim, eu gostaria de colecionar mais do que eu coleciono. Eu tenho, por exemplo, eu acho que eu tenho 2 álbuns de Copa do Mundo completos. Uhum. A Copa de 2002, Coreia e Japão, e África do Sul 2010, eu tenho eles completos. Mas e do Brasil, não fizeste? Eu fiz, mas acabei não completando, porque você começa animado, depois desanima. Eu sou um fracasso com coleção de figurinhas. Eu gosto muito, acho fantástico, acho um negócio legal, mexe com muita gente, você acaba conhecendo pessoas por causa de figurinha. É realmente um fenômeno, mas assim, eu me considero um fracasso, assim. Eu não consigo me manter concentrado num álbum, salvo essas exceções que eu perdes o tive. fulgor da coleção, essencialmente é isso. Exato. Perdes o fulgor na coleção. Segundo sei, o do Brasileirão parou a meio, não foi? Quer dizer, nem a meio, acho eu. Ou não sabes? Eu não tenho certeza se lançaram um álbum desse ano. Devem ter lançado. Lançaram que eu cheguei a comprar. Lançaram. Só que assim, não é o tipo de... O Brasileirão em si não é o tipo de coisa que movimenta muito essa questão das figurinhas. Uhum. Eu acho que a Copa do Mundo realmente que é a ocasião especial, né? A gente espera por ela e acho que o fenômeno das figurinhas de mundiais, ele acaba seguindo um pouco essa lógica de você esperar os 4 anos para que chegue o álbum, para que cheguem as figurinhas dos grandes craques do mundo. Eu acho que segue um pouco esse pensamento. A figurinha mais no Brasil, então, é mais competições internacionais do que propriamente anuais do Brasileirão. Exato. Eu tenho essa impressão não sabia, mas não há uma grande febre por figurinhas, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Entendi. Bruno, tu costumavas colar os teus cromos assim, nos dossiês da escola, ou nas paredes do quarto, nas portas? Tu fazias isso? Fazia. Eu lembro que assim, o primeiro álbum que eu colecionei de futebol foi o do Campeonato Brasileiro de 2000. Uhum. Há 17 anos. A gente teve um campeonato confuso aqui nos anos 2000. A gente chama de virada de mesa, né? Foi a história do Corinthians, não? Ou estou enganado? Oi? Foi alguma coisa relacionada com o Corinthians? Ou estou enganado? Não. Foi um tema do rebaixamento. Na verdade, uma escalação irregular de jogadores. Um clube aqui do estado de Brasília foi rebaixado, mas ele conseguiu na justiça a permissão para continuar jogando na primeira divisão. Então não teve rebaixamento. De 99 para 2000 não teve descenso. Então tiveram que fazer um campeonato brasileiro longo aqui nos anos 2000, que chamava Copa João Avelange, né? Uhum. Em homenagem ao Avelange. Foi esse o primeiro álbum que eu colecionei. E tudo que era figurinha repetida acabava indo pro caderno, pro armário, pra parede do quarto. Então és dos meus. E para outras coisas, exatamente. Pegava um papel, por exemplo, uma folha de papel e montava uma seleção das figurinhas repetidas. Lembro de fazer isso na Copa de 2002, de ter bastante figurinha, ou os cromos, né, que vocês chamam, repetidos de 2002, e fazia seleções com caras do Brasil campeão de 2002, jogadores da França. Então é isso mesmo que eu te vou pedir, Bruno. Eu vou pedir, então, vou colocar aqui uma folha imaginária à tua frente e à minha. Sim. E tu vais ter que escolher. Tu tens conhecimento daqueles campeonatos indoor que acontecem no norte da Europa, na Alemanha? Sim. Número reduzido, né? Exatamente. São 7 jogadores. Uhum. Um dos cromos, uma das figurinhas, já és tu. Portanto, tu é que te vais colocar dentro do campo. E vais ter que escolher outros 6 para jogar contigo. Podes escolher qualquer jogador de qualquer tempo. Fica ao teu critério. Quem é que ficaria na baliza, no golo? Olha, eu assim, como torcedor do São Paulo, eu tenho quase uma obrigação moral de colocar o Rogério Ceni. Concordo. Então acho que pode ser o elemento São Paulino dessa seleção, acho que vai ser ele mesmo. Ok. Pelo menos já tinhas alguém para bater os livros, não é? Sim, também, exatamente. Muito bem. E agora, onde é que tu te colocarias? Ou então começas pela defesa, é ao teu critério. O que é que preferes? Eu não gosto de jogar na defesa. Eu, quando jogo, eu costumo jogar mais no meio de campo, né, na posição ali de volante, à frente da defesa.
Mas acho que na defesa eu escolheria a dupla de defesa italiana. Eu colocaria, acho que Nesta e Maldini, que foram talvez a melhor dupla de zaga que eu vi jogar. Uhum. E dois dos maiores defensores, acho que, da história do futebol, né? Diziam na é altura, bastante... quando esses dois jogavam na seleção italiana, diziam que ser goleiro da Itália era a profissão mais fácil do mundo. Então, exatamente. É para deixar o Rogério Ceni tranquilo também. Exatamente. Ok, então estão escolhidos na defesa eu os fico dois com esses zagueiros, dois. os dois defesas. Desculpa, não ouvi. Não, só confirmando. Na defesa eu fico com Nesta e Maldini. Uhum. Eu jogaria à frente deles, que acho que ficaria fácil para mim também. Podias errar à vontade, não é? Exatamente. Na frente desses dois ficaria muito fácil. Acho que eu colocaria o Zidane, provavelmente um dos três maiores que eu vi jogar. Eu tô procurando colocar caras que eu vi jogar, que acho que é mais justo, né? Com a seleção. Concordo. Então eu iria de Zidane no meio. Na frente, faltam dois, né? Ora, temos 2, 3, 4. Faltam dois, já com o Zidane faltam dois. Eu iria então de Lionel Messi. Ok. E Thierry Henry, o francês, que é o meu jogador favorito. O Thierry Henry é o teu jogador favorito? Exatamente. Eu tenho... Alguma ligação? Olha, Pedro, é difícil explicar. Assim, quando eu comecei a acompanhar mais futebol, a gente estava aqui no Brasil começando a receber os jogos da Europa. Sim. A gente não tinha o hábito de assistir os jogos de fora. Então, uma TV a cabo aqui, a ESPN Brasil, começou a transmitir os jogos do campeonato inglês. E eu desde sempre, achei os jogos fantásticos. E eu peguei acho que a melhor fase do Arsenal, né? 2003, 2004. Eu lembro de um jogo contra o Manchester United, que o Henry pega a bola ali na intermediária, quase no meio. Ele adianta a bola, chuta de fora da área. Um chute assim, você vê por trás do gol, o gol ele sai no meio do gol, ele chuta no meio do gol. Mas a bola faz um efeito absurdo. E o goleiro não sabe o que fazer, e é gol, e aquela coisa do Arsenal ainda jogava no Highbury, então acho que tinha essa coisa do estádio também, de ser muito charmoso, de ser muito bonito. Foi uma coisa que conquistou, assim. Entendi. É essa a ligação, foi o primeiro contacto com a Liga Inglesa, com a Premier League. E o Henry, de facto, na altura estourava, não é? Era um fenómeno. Entendi. Exatamente. Ok, então, colados os 7 cromos, no golo, então, na baliza, colocamos o grande Rogério Ceni, no meio, a defesa, na zaga, como se diz no Brasil, Nesta e Maldini, na frente destes dois temos o Bruno, Zidane, Messi e Henry. Certíssimo. Isso. Uma excelente. Zidane já tinha sido escolhido aqui. Aliás, o Zidane foi escolhido pelos meus 3 convidados até agora. E provavelmente vai continuar a ser escolhido muitas vezes mais, né? E assim, para não deixar vocês chateados, o Cristiano Ronaldo poderia ser o primeiro reserva. Não. Pelo menos eu não sofro desse tipo de patriotite, não é? Patriotite. Que dá assim um tom mais doentio à coisa. Não sofro muito disso. Gosto muito do Cristiano Ronaldo, sem dúvida, mas por exemplo, não é o meu jogador favorito. Eu prefiro o Lionel Messi, apesar de eu adorar o Cristiano Ronaldo, achar um exemplo fantástico, um jogador exímio. Agora, são gostos e não sofro dessa patriotite. Sim. Eu, por exemplo, como jogador português favorito, eu tenho o Luís Figo. O Luís Figo. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele é um fenômeno. Um cara que ele não precisa provar mais para ninguém as qualidades dele. Acho que nem na seleção, nem nos clubes, né? Ele já tem uma carreira brilhante. Mas acho que em termos de estilo de jogo, de ver jogar, eu gostava mais de ver o Luís Figo. Acho que era um futebol, o futebol dele acho que me agrada mais. Um futebol mais, um meia mais clássico, um cara com uma visão de jogo impressionante, que também chutava como ninguém, assim como o próprio Cristiano chuta. Mas acho que o Figo foi um dos primeiros grandes craques que eu conheci na Europa. Era um perfume diferente. Não tão eficaz, mas era diferente. Marcou muito. Concordo plenamente. Muito bem, colados os teus cromos, a caderneta de 7 do Bruno está escolhida.
Agora, queria-te fazer aqui um desafio, Bruno, um bocado também, um bocado abrasileirado. Vou escolher 3 personagens brasileiras, mas o desafio é o seguinte: eu vou-te colocar 3 situações hipotéticas e vou-te dar 3 treinadores brasileiros. E tu vais ter que os encaixar em cada uma das circunstâncias que eu te apresentar. A primeira circunstância é o seguinte: o Bruno Rodrigues vai ter a oportunidade de banir para sempre esse treinador de treinar. Entendeste? Eu vou ter a oportunidade de banir um treinador. Que eu te vou dizer quais é que vais ter que colocar nesta categoria, mas tu vais banir este treinador. Para sempre. Ele nunca mais vai poder treinar em lado nenhum. Vai ficar com o carimbo de atestado de incompetência profissional, ok? Sim. Outra circunstância é ele tem que ser o treinador para sempre da seleção brasileira. E a última é, imagina uma época riquíssima do São Paulo, onde eles vão investir milhões para ser campeões do mundo de todas as competições onde estiverem lá dentro, e durante esse ano o treinador vai ser esse o treinador que tu vais ter que escolher, ok? Certo? Perfeito. Os 3 treinadores são Dunga, Vanderlei Luxemburgo e Scolari. Difícil, hein? Aí, saia justa essa é uma verdadeira saia justa. É suposto. Eu acho que vamos ver. Eu baniria para sempre o Dunga. Ok, nunca mais. Podes justificar se quiseres. Não, nunca mais, porque eu acho que o Dunga ele foi feito treinador de futebol. Ele não é um técnico de futebol. Ele foi inventado como técnico da seleção brasileira. Acho até que ele não fez um trabalho ruim na primeira passagem dele. Quando ele ficou logo depois da Copa de 2006 até o Mundial de 2010, na África do Sul. Não foi um trabalho ruim, ele foi campeão, mas acho que a forma como ele pensa o futebol, a forma como ele encara o ambiente todo do futebol, né, ele quer colocar na cabeça dos jogadores dele que os jornalistas são inimigos e que fora do círculo da seleção, no caso, todos são inimigos e que eles jogam contra todos. Acho que esse não é o caminho, né? Não é a prática mais legal. Entendi. Para um cara que foi ídolo como jogador, foi um grandíssimo jogador da seleção brasileira, né? Campeão do mundo, inclusive. Mas acho que como treinador eu baniria ele. Ok, o Dunga fora, então. O Dunga está banido, leva com o carimbo. E quem é que seria o eterno da seleção brasileira? Olha, entre esses dois, acho que o Felipão, né? Felipão, não é? O Felipão, o Scolari foi campeão do mundo. Foi campeão do mundo, verdade. Eu tive alguma dificuldade em incluir o Scolari neste grupo, porque o Scolari é campeão do mundo, não é? Portanto, apesar de ter os seus defeitos, tem um título que nunca o vão tirar, não é? E foi um excelente treinador. Hoje já não é mais. Acho que ele já não tem mais o preparo que é necessário para você jogar em alto nível, para os times ou seleções jogarem em alto nível hoje em dia. Mas ele foi um grande treinador aqui. Ele é querido por não só uma, mas algumas torcidas do Brasil, pelos trabalhos que fez. Campeão em vários clubes. Então, acho que ele merece o respeito pela história que ele tem, né? Infelizmente, essa última passagem dele, ele mostrou que ele não tem mais as condições necessárias para treinar uma seleção, um time de alto nível. Sim. E então, só sobra um. E aí me sobra o Luxemburgo, né? É verdade, o Vanderlei Luxemburgo. Então seria a tua aposta para uma época no São Paulo, onde todo o dinheiro infinito estaria à disposição do clube para ganhar tudo. Era o Vanderlei que iria chefiar esse time, é isso? Eu acho que sim. Enfim, o Vanderlei ele enfrenta uma situação parecida com a do Felipão, Pedro. Ele também, assim, o Vanderlei talvez tenha sido, não é uma afirmação, mas uma suposição, talvez ele tenha sido o melhor técnico de futebol do Brasil na história, ou um dos melhores. Ele assim, no auge dele, ele foi um técnico fantástico. Tanto é que ele foi comandar o Real Madrid. Verdade, sim. Acho que é um caso único nosso aqui no Brasil, de um cara que saiu de um clube brasileiro e foi comandar os Galácticos no Real Madrid. Mas desde o Real Madrid que o Luxemburgo não consegue bons trabalhos, né? Ele é um cara que parece se negar também a se atualizar em relação a conceitos, a forma dos times jogarem hoje em dia. Ele é até prepotente, eu diria.
Sim. Mas assim, no auge dele, e ele não treinou São Paulo, é engraçado, ele treinou todos os 3 grandes clubes aqui do estado, Palmeiras, o Corinthians e o Santos, teve sucesso nos 3 e nunca treinou São Paulo. Inclusive dizem por aqui que um dos sonhos dele era ter sido ou ainda ser técnico de São Paulo. Sim. Eu acho de facto há muito o Vanderlei tem muito essa posição de afirmar que não precisa de evoluir e que não precisa de... Que o Renato Gaúcho, por exemplo, do Grêmio, também partilha um pouco, não é? Essa coisa de... Sim. Querem colonizar um bocado... Eu entendo assim, querem colonizar o futebol. Eu entendo dessa forma. E acho interessante e não condeno de todo a posição. Se é válida ou não, ou se vai trazer melhores resultados ou não, mas eu aprecio essa postura, entendes? Sim, sim. Não, eu acho que o Renato Gaúcho, por exemplo, ele faz mais em tom de brincadeira do que na seriedade. Uma coisa que o Renato Gaúcho fala aqui que eu concordo é que assim, o técnico brasileiro aqui, ele é demitido de um clube e disse que esse técnico precisa se reciclar, precisa aprender conceitos. Então o técnico vai para a Europa, passa 2 semanas. Uma semana ele passa no Benfica ou no Porto e na outra semana ele vai no CT do Real Madrid, tira meia dúzia de fotos e volta como se ele tivesse aprendido muitas coisas novas. Isso é mentira. Isso eu concordo com o Renato nesse ponto. O ponto que eu não concordo é que ele diz que o técnico não precisa se atualizar, que ele não precisa ir buscar os conceitos, o conhecimento. Eu acho que, na verdade, ele faz mais em tom de brincadeira do que qualquer outra coisa. O trabalho dele agora no Grêmio mostra muito disso. Acho que ele não teria tido esse sucesso se ele não fosse se atualizar, se ele não fosse buscar, de repente, coisas novas. Né? Então, acho que tem essas duas vamos dizer, variáveis aí da visão do Renato, uma com a qual eu concordo e outra com a qual eu acho que ele veste mais a camisa do personagem do que qualquer outra coisa. Entendo, é verdade. Ok, então está escolhido, Bruno. Banir, então, tu irias banir Dunga para sempre na seleção Scolari, o Filipão, e para uma época riquíssima no São Paulo, irias colocar o Vanderlei Luxemburgo. Escolhido, Bruno. Não sei se colocarias aqui outro treinador nessas circunstâncias, se conseguirias pensar, ou se estes aqui aplicam-se bem. É difícil. Não, acho que a brincadeira é válida. Acho que você pegou 3 grandes nomes do futebol e caras que, né, com exceção do Dunga, os outros 2 foram excelentes treinadores no seu auge. Né? Acho que, assim, como São Paulino, se eu pudesse escolher, eu acho que o Tele Santana seria o técnico do São Paulo para sempre. Né? Boa escolha. Excelente infelizmente ele já faleceu faz algum tempo. Mas o São Paulino tem essa coisa com o Tele, até hoje o nome dele é gritado no Morumbi, nos jogos do São Paulo. Então, fantástico. Acho que se o São Paulino pudesse escolher o Tele para sempre, e acho que essa situação que você colocou do São Paulo com todas as condições para ser campeão, acho que essa condição foi a que o São Paulo teve em 92, 93, 94, foi o São Paulo do Tele. Acho que o São Paulo dos sonhos, muito provavelmente é aquele São Paulo que o Tele Santana treinou no começo da década de 90. Fantástico. E como se não bastasse, e nunca basta quando nós vemos o nosso clube em altas, era reproduzir de novo essa situação e tu escolherias o Tele. Muito bem, Bruno. Sim. Bruno, agora vou-te fazer o último desafio, em que é 1 para 1, como se tivéssemos nós a bola nos pés e tivéssemos que encarar um defesa e temos que escolher ou esquerda ou direita, ou ir para um lado ou ir para o outro. Portanto, é só perguntas de 2 situações em que tu só tens que escolher uma apenas. E podes escolher, podes justificar, ok? Se sentires necessidade disso. Bruno, perfeito. Café com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. Com açúcar. Isso. Café pouco, mas com açúcar. Diz? É pouco açúcar, mas com açúcar. Ok. Pode tirar um pouco do sabor do café, não é? Exato. Café ou futebol? Futebol. Futebol ou literatura? Futebol. Pelé ou Eusébio? Pelé. Pelé ou Maradona? Ah, meu Deus. Eu acho que eu vou de Pelé ainda. Eu não sei. Eu gostaria muito de ter visto os dois. É muito difícil isso. Eu
eu vejo os lances do Maradona também, eu fico de boca aberta, mas eu fico com o Pelé. Ok, vamos para o Pelé. Neymar ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi. Ronaldo Fenómeno ou Ronaldinho Gaúcho? Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenómeno ou Romário? Ronaldo Fenômeno. Mourinho ou Guardiola? Acho que esta resposta já sei. O que é que vais dizer? Guardiola. Muito bem. Libertadores ou Champions? Danadas essas perguntas, complicadas. Eu acho que eu fico com a Libertadores porque tem um elemento aí que é da nossa memória afetiva de lembrar da Libertadores, do nosso time jogando Libertadores. Então, eu acho que eu sou São Paulino, brasileiro, eu sou obrigado a escolher a Libertadores nesse caso. Ok. Canto direto ou canto direto não, canto curto ou canto na área? O escanteio. Escanteio na área. Braçadeira, do lado direito ou do lado esquerdo? Claro que pode haver convicções políticas nesta resposta. Sim. Eu acho que a braçadeira é do lado esquerdo. Ok. Em relação àquela discussão que houve no Brasil, e acho que podemos resumir esta pergunta, os jogadores podem e devem chorar ou não no final de uma derrota? Eu acho que podem, eles são seres humanos, eles têm as fragilidades e vivem ali um momento de tensão, de pressão. Eu acho que podem sim, podem e devem chorar quando... Acho que em certos momentos ele pode segurar, até pelos outros jogadores reconhecerem num determinado jogador um líder, um cara que precisa mostrar uma postura, mas depois de uma derrota acho que não tem como, acho que o choro é totalmente aceitável e bom para o jogador, eu acho, né? Você coloca aquilo para fora. Concordo plenamente. Agora, uma pergunta não tão pessoal, mas a tua observação sobre a sociedade brasileira, o que é que dói mais no brasileiro? O Uruguai de 50 ou a Alemanha de 2014? Eu acho 2016, 2014, sim. 14. Eu acho que o Uruguai de 50 foi muito mais doloroso, né? Porque você era uma seleção que buscava a glória, ainda não tinha sido campeã mundial. Era uma seleção que precisava de um empate na decisão, uma coisa... Hoje a gente não consegue imaginar a tua seleção precisar de um empate numa decisão de Copa para levantar a taça. Sim. E o Brasil tinha essa condição em 50 e perdeu de virada, né? Um clima aqui de já ganhou. Eu acho que 50 foi mais doloroso. Exatamente, concordo. Também toda a questão, estádio cheíssimo, Maracanã, Rio de Janeiro, foi mais simbólica, mais simbólica. Brasil vai ser campeão ou não? Agora na Rússia? Sim. Eu acho que não ainda, mas eu acho que vai fazer um papel melhor do que fez em 2014. Ok. Preferes um bom livro num sábado à tarde ou uma boa vitória num sábado à tarde? Acho que uma boa vitória, sempre uma boa vitória. Ok. Bruno, muito obrigado. Espero que o Futebol Café vá aonde ele quiser ir, porque merece, e é um trabalho fantástico no qual a caderneta se revê muito. Agradeço-te muito estes 54 minutos que tivemos à conversa, foi um prazer gigante para mim e, portanto, só tenho a desejar-te a maior das sortes e muito obrigado por este tempo de conversa. Adorei falar contigo. Eu é que agradeço, Pedro, foi realmente muito legal, eu gostei muito aí dos seus desafios, acho que é uma brincadeira muito, muito bacana que você faz. E acho que é o seguinte, nós que temos projetos e essas ideias, coisas que a gente toca sozinho, acho que a gente precisa se juntar, né? Da mesma forma que você deseja sorte para o Futebol Café, eu desejo sorte para o projeto da caderneta, e que de repente em algum momento a gente possa colaborar como a gente está fazendo aqui agora. Acho que é uma ótima maneira da gente crescer, colaborando, conhecendo gente nova, se conectando. Então acho que mais do que até do que o papo foi muito legal e as brincadeiras, as discussões, é muito legal nós dois termos projetos e estarmos nesse momento em contato e colaborando um com o outro. Eu desejo mesmo aí para você
foi muito bacana participar e que a gente possa fazer mais coisas juntos em breve. Sem dúvida, Bruno. Sabes que estou 100% receptivo a isso, desde que me agrega pessoas de valor, estou sempre disponível. Um forte abraço, Bruno, para ti. Muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Ficamos por aqui pelo nosso terceiro episódio. Esperem por mais e um forte abraço.